Bom dia, povo de Deus. Nós vamos comentar algo aqui que é muito interessante e é bom conversar sobre a Bíblia, né? Não é bom, sabe o quê? Falar mal da vida dos outros, mas falar da Bíblia é bom. E falar de personagens na Bíblia não é falar mal deles, mas é comentar sobre o ocorrido, o acontecimento, para nosso exemplo ou pegar experiências. Por quê? Experiências, aprender as experiências, ou saber a experiência, melhor dizer, saber as experiências. Estamos comentando aqui, né, sobre... Começamos com o rei Salomão, né? O rei Salomão, né, Gilberto? Meu esposo tá aqui, ele não gosta muito de aparecer, ele fica muito tímido. Ele na frente da câmera não sai palavras, não. Então, é melhor só aparecer o braço dele. Eu sou crente, mas o meu braço não é, não. Tem que ser crente, é braço e tudo. Então, estávamos conversando sobre o rei Salomão, certo? O rei Salomão tô chupando laranja, gente. Mexerica. Tangerina, parece. Tem apocã, tangerina, laranja cravo e mexerica. Apocã é diferente da mexerica. A mexerica tem a casca dela, é bem cheirosa a casca dela. Então, gente, conversar com a boca cheia não é bom, né? Pode até engasgar. Estávamos conversando sobre o rei Salomão. O rei Salomão escreveu 3.000 provérbios e 1.000 e pouco canções, sei lá, até esqueci o nome. Salomão. Mas não estão todos escritos na Bíblia, né? Já pensou a gente ler 3.000 provérbios de Salomão? Então só ficou o básico, né? Aí de Salomão, a gente tocou no assunto também de Davi. Salomão era um homem muito mulherengo, 900 e poucas concubinas, fora as mulheres, né? Mulheres reais dele. E ele deixou o livro de Provérbio nos aconselhando, sendo que ele mesmo não dava exemplo, né? Não dava exemplo de quase nada. Mas era um homem sábio, rico em sabedoria e entendimento, porque Deus deu para ele, e também rico mesmo, rico em bens materiais. Mas eu estava comentando também sobre Davi. Por que Davi pecou? Que Davi também tinha muitas mulheres. Ele não podia ver uma mulher que ele já queria pegar a mulher para ele. Davi. Mas ele cometeu um pecado muito grave diante de Deus. Que foi pegar a mulher de Urias, né, Gil? Aí eu perguntei para o Gilberto, por que Davi pecou, Gil? E foi com caso de adultério, né? Pecado de adultério, né? Mas você não vai falar? Tá gravando, você não quer falar, nem né? Não. Quando eu desligar aqui, ele solta tudo. Fala, Ju, deixa eu passar vergonha aqui na live não, rapaz. Ó, fala. Por que Davi pecou? Porque adulterou. E aí? E escondeu
procurou esconder o pecado que ele ficou cometeu, né? na dele, né? Mas assim, eu quero uma explicação. Se você não vai explicar, eu vou explicar. É o que eu entendo isso. Davi pecou porque ele viu a mulher de Urias, em primeira vista amou ela. Amou ela, só que ela já era casada, já era comprometida. Mas ele não respeitou, né? Por ser rei, tava o poder na mão dele. Então, ele se engraçou dela, né? Mas ele deu brecha ao pensamento, o pensamento desceu pro coração, abriu brechas. Aí entrou a malícia, a maldade, e ele planejou algo contra Urias e não foi das boas. A maioria de vocês conhece a história, mas eu vou explicar no meu entendimento, né? E pelo que a Bíblia diz, estava para acontecer uma guerra, né? E ele pensou assim, eu vou botar... Não, antes ele queria que Urias fosse dormir com a esposa dele, mas foi estratégia também, porque a mulher de Davi estava grávida. Davi ou do Urias? A mulher do Urias, que já era mulher de Davi também, mas é escondida, mas já estava grávida, né? Quando ele queria que Urias fosse dormir com ela. Só que por permissão de Deus, Urias não foi. Urias tinha outros compromissos e não aceitou ir dormir com a esposa. Aí Davi ficou mais irado ainda, né? Porque se Urias tivesse ido dormir com a esposa dele, a qual já estava grávida do Davi, aí o que ia acontecer? Quando Urias ficasse sabendo que a esposa estava grávida, foi porque eu fui dormir com ela, que o rei pediu e ela ficou grávida. Só que não. Mas mesmo assim, Deus não permitiu. E qual foi a outra estratégia de Davi? Colocar Urias na frente da guerra, não foi isso? E o que aconteceu, Gil? A morte do Urias, né? Ele mandou ele deixar ele na frente da batalha e recuar. Quer dizer, ele ficou sozinho, desprotegido, né? Pois é. Aí o rei, o Urias, foi porque ele era o braço direito de Davi e aceitou ir para frente da guerra. Tadinho do Urias. Será que se ele soubesse que ia morrer, ele tinha ido? Se ele soubesse o que estava acontecendo, ele tinha ido? Acho que não, hein? Ele foi para frente da guerra, pensa que não, meu filho, foi a notícia. Davi. Urias morreu na guerra. Eita, que o coração de Davi pulou mais ainda, viu? Pulsou, né? O coração pulsa. Pulsou. Pulsou mais ainda. Agora sim, agora ela é minha esposa. Aí, eu só sei que o resultado, Deus tirou a criança. A criança nasceu, mas não sobreviveu. Não, Deus não permitiu aquele pecado continuar. A criança não tinha nada a ver, mas as consequências, né? Então Deus já eliminou. E assim foi a vida do rei Davi, de praticar esse mal contra a vida do inocente Urias.
né? Então, esse foi o grande pecado do rei Davi. Tinha outras mulheres, mas não se contentava com... Acho que ele ia mais pela boniteza, né? Pela boniteza, pelas vaidades. Muito cuidado com as vaidades, porque as vaidades atrai, viu? Cuidado, mano, cuidado. Quer ficar bonita. Já somos bonitas, lindas de natureza, ficar bonita e mais bonita, para chamar a atenção de quem? Porque o marido já sabe que você é bonita. Se casou com você porque você é bonita. É linda. Mas muitos têm caído por causa da vaidade. Isso não é mentira, é realidade, é verdade. Todas as mulheres são vaidosas. Elas têm algo dentro dela de vaidade, de ser vaidosas. Homens também são vaidosos. Mas não são vaidosas em outras coisas, em outros, né? A mulher já é diferente. Mas chama a atenção, né? Chama a atenção de outros. Por isso que é bom a mulher andar na simplicidade. Chama a atenção de Jesus, que é melhor. É melhor. Então, cada um. Viva a sua vida, que eu vivo a minha. E a igreja vai caminhando. A igreja vai marchando, caminhando, vai marchando. Caminha e marcha e vai indo. Então fica aí a história a explicação sobre o rei Davi. E tinha outra que eu ia explicar também, só que eu esqueci agora, né? Mas rei Davi, Salomão, filho de peixe, peixinho é. Olha, eu não sei quem era mais humilde, se era Davi ou era Salomão. Acho que era Davi, né? Diz que Davi tinha o coração segundo o coração de Deus. Olha, segundo o coração de Deus, hein? Que honra Deus falar isso. Que Davi tinha o coração segundo o coração dele. Porque Davi, ele era humilde, ele se humilhava na presença do Senhor. Ele se humilhou, ele chorava, buscava, orava, clamava. Era rei, mas ele tinha essa vantagem aí. Ele nunca virou as costas para Deus, né? Tá bom, gente? Fica aí, porque se eu falei alguma coisa errada, me perdoe, mas foi. Vocês que são teólogos vão explicar melhor, né? Tadinho do Urias. Bichinho. Morreu na inocência, ó. Meu Deus. Eita, glória. Hoje o frio diminuiu. Ontem estava mais frio, hoje está melhor. Mas mesmo assim, tô com a bronquite aqui querendo atacar. Complicado. Um cansaço. Tá bom, gente? Tchau. O Gilberto, vocês perceberam que ele não falou quase nada. Antes de eu gravar essa live, menino, ele falou aqui, explicou direitinho. Que eu digo, peraí, calma, deixa eu explicar também. Mas quando chegou na frente da live, meu Deus do céu, engoliu tudo.
Mas, Gilberto, o que tá guardado aí, meu filho? Coisa boa. Passa pra cá, vai. Urias, se Urias soubesse da situação que estava acontecendo, ele tinha ido pra guerra, tu acha? Hã? Hã? Mas ele era obrigado, né? Ele era para defender a nação, né? Não, Gil, mas essa pergunta que eu fiz, o que eu perguntei, se ele soubesse, se ele tivesse sabendo da maracutaia do Davi, as armadilhas, as estratégias de Davi, do rei Davi, ele tinha ido para a guerra? Na minha concepção, eu acho que ele não tinha ido, não. Não tinha. Ele ia conversar com a mulher dele e talvez ele também não ia querer mais ela. Ia falar pro rei Davi: ó rei, já que o senhor se apossou dela, você se apossou dela, um rei, né? Não sei como que eles falavam com um rei lá antigamente, a vossa majestade, já se apossou da minha esposa, então fique com ela e eu continuo trabalhando no exército. Alguma coisa ele não podia enfrentar o rei porque era rei. Não ia matar o rei porque era o rei. Mas alguma atitude ele ia tomar. Mas eu acho que para a guerra ele não ia, não. Eu falo, é por isso, rei, que o senhor tá mandando eu para a guerra, é para eu morrer e ficar com minha mulher, rei. Eita, essa história é complicada. Mas querendo ou não, Davi foi uma bênção, né? Uma bênção. Deixou vários exemplos bons aí pra gente. Né? Tocava harpa, tocador. O rei Davi, quando estava possesso. O rei Davi, o rei Saul, quando estava possesso, mandaram chamar o rei. O rei não, ele não era rei ainda. Mandaram chamar o Davi para tocar a harpa. Conheço um que toca a harpa. Mas era a unção que estava na vida de Davi. Só ele em tocar aquela harpa, os demônios se manifestavam. Ia embora, não resistia. Por causa da unção que estava na vida de Davi. Por isso que eu sempre digo. A unção na vida da igreja, na vida do crente, faz a diferença. Ah, mas eu não tenho essa unção. Se eu e você não temos, o segredo é o quê? E pedir a Deus, buscar em Deus, porque Deus ele tem. Tem para derramar mesmo, mas se buscar, guardar o temor nele, a obediência, o que Deus pede de nós e obedecermos, ele vai derramar essa unção sobre as nossas vidas. Amém? Tchau, que eu tô forçando a garganta e já tô piorando. Tchauzinho, amo todos vocês e fica na paz do Senhor. Shalom Adonai.